Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer, pessoal, uma explanação de um importante livro da cristandade, do cristianismo, escrito pelo Santo Gregório Magno, São Gregório Magno, né? Um santo que viveu entre o século VI e VII da era cristã. Ele foi um santo muito importante da Igreja Católica, que escreveu inúmeras obras, e hoje a gente vai falar sobre essa aqui, as parábolas do Evangelho, né, para melhor entender as verdades do reino de Deus. Então a gente vai falar sobre algumas parábolas e explicá-las para vocês entenderem o significado. A gente vai começar a falar sobre a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, então ela vai falar o seguinte, que o semeador ele saiu para semear, e primeiro ele semeou em terreno onde, por não ter muitas vezes uma resistência às tentações aqui simbolizadas, muitas vezes pelo indivíduo, que quando é tentado ele acaba cedendo, e aí realmente não tem como frutificar, porque é o próprio diabo que arranca a semente que foi lançada na terra e faz com que não frutifique. Então aqui é uma maneira de mostrar que a pessoa que cede às tentações do maligno, ela acaba não frutificando na sua vida. Então a semente os pássaros levam embora. E esses pássaros aqui seriam o próprio diabo, né? Também ele vai falar que a semente também foi semeada em terreno pedregoso. Esse terreno pedregoso significa aquela pessoa que, diante da tribulação, diante das provações da vida, ela desiste, porque ela não tem firmeza na fé. O terreno pedregoso não favorece o crescimento de nenhum tipo de planta, né? Ele não promove nenhum tipo de crescimento de frutos algum. Então essa pessoa ela não consegue resistir na provação. E com isso, esse terreno ele não frutifica, porque é um terreno pedregoso, é um terreno que não é firme, que não favorece o desenvolvimento do fruto, porque a pessoa não resiste às tribulações e às provações da vida. E depois ele fala que ele vai semear num terreno que seria um terreno fértil. Esse terreno é um terreno firme na fé, é um terreno que está solidificado nas provações, nas tribulações, ele resiste às intempéries da vida, resiste às tentações, às provações, às tribulações, e, portanto, ele consegue frutificar. Então é importante a gente entender que esse terreno é o terreno fértil, é o terreno certo, aquele onde o indivíduo está firme na fé, e esse vai frutificar. Então é muito interessante essa parábola do semeador para cada um de nós entendermos. E só quando a gente buscar realmente as verdades de Deus e fortalecermos a nossa fé, é que a gente saberá resistir nos dias maus e estarmos pacientes para buscarmos sempre as coisas do alto. Depois a gente vai falar sobre a parábola das virgens, né? As virgens que eram insensatas e as que eram sábias. As que eram prudentes ou sábias, elas estavam prevenidas com o azeite da salvação, que é principalmente a presença dos dons espirituais, do Espírito Santo, a presença da vigilância em sua vida, dos mandamentos. E quando veio o Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu encontrá-las vigilantes, e dessa maneira ele conseguiu, então, levá-las para o seu reino, porque elas estavam prontas para recebê-lo, em todos os sentidos, na fé, na oração, nas virtudes, não estavam voltadas para os prazeres mundanos, estavam voltadas para as coisas de Deus, estavam preparadas. E as outras que eram insensatas queriam emprestado o azeite das que eram prudentes, mas elas não obtiveram esse empréstimo e elas foram buscar o azeite, mas quando a Deus aqui chegou, que no caso nosso Senhor Jesus Cristo chegou, ele as pegou desprevenidas, porque elas estavam despreparadas, né? Elas chegaram, então, despreparadas, e esse despreparo aqui significa que elas estavam voltadas para os prazeres terrenos, para as coisas mundanas. Elas não estavam preparadas interiormente,
elas não haviam buscado as coisas do alto, as virtudes, então elas ficaram fora do reino de Deus, porque elas foram insensatas, não buscaram o azeite espiritual, que é a palavra de Deus, os dons espirituais do Espírito Santo. Isso serve de exemplo também para cada um de nós. Se nós quisermos procurar o reino de Deus ou encontrar o reino de Deus, nós precisamos nos abastecer das coisas espirituais. Nós precisamos desprezar as glórias mundanas, os prazeres que o mundo oferece. O mundo oferece muitos caminhos, caminhos que são enganosos às vezes. E nós precisamos estar vigilantes e prudentes para que Deus não nos pegue desprevenidos e possa nos acolher em seu reino. Bom, agora a gente vai falar sobre uma outra parábola que é muito interessante, que é a parábola do rico e do Lázaro. Então, nessa parábola, conta essa história de um homem que era muito rico e de um mendigo que era chamado Lázaro. Esse homem, a parábola começa assim. Havia um homem que se vestia, muito rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e se banqueteava todos os dias com muita fartura e muitas alegrias. Havia também um pobre chamado Lázaro, que estava à porta da sua casa e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E esse rico, quando ele morreu, fala que ele foi para o inferno, onde ele foi atormentado. E ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e é um lugar paradisíaco, que no caso simboliza aqui o paraíso. E aí quando ele viu, então o rico estava no inferno, e ele viu Lázaro no seio de Abraão, ele disse: Lázaro, pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta da minha língua com uma gota de água, pois eu estou atormentado nessas chamas. Aí o pai Abraão responde: Filho, lembra que tivestes todos os seus bens em vida, e Lázaro só males. Agora, porém, ele é consolado e tu és atormentado. E entre nós é um grande abismo, de modo que os que querem passar para cá não podem, e os que querem passar para lá também não podem. Ou seja, os justos não podem, não há uma comunicação ali. Entendeu? Então, na verdade, ele falou: Pai Abraão, mande então que Lázaro ele vá até a terra e fale para os meus irmãos para que eles não venham parar nesse lugar de tormento como eu. Ele fala: não, se eles não ouvem nem a Moisés e aos profetas, tampouco se alguém ressuscite dos mortos eles acreditarão. Então, ele fala que não há como a conversão, né, dos seus irmãos. E por quê? Porque, na verdade, vai depender da conduta deles na terra, de como eles vão viver. Se eles vão viver como rico, avarento, esbanjando prazeres, delícias, ou se eles vão viver uma vida de pobreza, uma vida voltada para as coisas do alto. Isso vai decidir a sina deles, né? Isso é o que vai decidir para que lado eles irão depois. Então, na verdade, essa parábola nos mostra que aquilo que nós plantarmos durante essa vida vai definir o nosso destino depois. O rico plantou o quê? O rico, interessante ressaltar que aqui fala que o rico recebeu dons de Deus. Ele teve como ser bom. Deus o agraciou com o dom de fazer boas obras. Não é que ele era uma pessoa ignorante por natureza, que não sabia ajudar o próximo, porque ele era um mundano, depravado, que só pensava em se dar bem na vida. Não. Fala que ele era, inclusive, uma pessoa que foi favorecida por Deus por boas obras. Ele tinha capacidade de ajudar o Lázaro. Não é como eu falei, que ele era uma pessoa mundana, que não entende nada das coisas de Deus. Ele entendia, mas ele preferiu ignorar o Lázaro e preferiu empregar todas as suas capacidades nas riquezas, nos bens, nos prazeres, ignorando o mendigo que estava à sua porta. Aqui é muito grave, porque esse mendigo simboliza o próprio Cristo. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele ignorou o próprio Cristo. Lázaro, aqui, ressalta que ele era uma pessoa que, ao contrário do rico, que foi favorecido com boas obras, ele estava sendo castigado ou provado por Deus porque ele tinha cometido coisas erradas durante a vida. E aquilo que ele estava sofrendo era justo, porque ele não era foi uma pessoa que cometeu muitos erros. Mas, apesar de tudo isso, o Lázaro ele não reclamou, porque ele foi provado através da pobreza. A pobreza foi uma maneira de purificá-lo, de purgá-lo dos seus pecados, dos seus males. Ao contrário do rico, que não soube aproveitar a caridade que já estava infusa nele, ele desperdiçou o dom que Deus lhe deu, e ele fez o quê? Ele simplesmente aplicou a sua vida em se dar bem, pensar em si mesmo, ignorar o próximo e esbanjar em prazeres. Por isso é que ele foi condenado. Porque ele ignorou, ele não soube ser caridoso, ele não soube empregar o amor que tinha dentro dele
principalmente para ajudar o Lázaro, que estava na sua porta. Isso é muito grave, porque era uma pessoa que estava ali, perto dele. Ele não soube acolhê-lo. Então ele mostra uma avareza espiritual, moral e principalmente uma avareza moral, material, né? Porque ele não deu seus bens, não ajudava ao Lázaro com as suas riquezas, e uma avareza espiritual e moral e principalmente emocional também. Porque a avareza, se vocês não sabem, segundo a Bíblia, não é só uma avareza. Avareza não significa só você não dar bens materiais para os outros. Por exemplo, alguém pediu uma esmola e você não dá. Não é só essa avareza. Existe uma avareza também emocional. Quantas vezes a gente despreza as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes, assim como o rico desprezou Lázaro, quantas vezes a gente trata os outros assim de uma maneira muito estranha, muito desumana? A gente não acolhe o nosso irmão, a gente não trata como uma pessoa de bem, a gente não sabe acolhê-lo como irmão. A gente é uma pessoa boa, mas a gente trata o outro como se ele fosse mau. A gente trata o outro como se ele fosse uma pessoa indigna. A gente não sabe repartir os nossos bens morais, os nossos bens intelectuais, emocionais com o próximo, para que ele também desfrute de alegrias nessa terra. É pura maldade isso. Deus vê, e Deus está vendo tudo isso. Então, de que adiantou ele ser favorecido de tantos bens morais, intelectuais, se ele não soube repartir isso com o próximo? O Lázaro estava sendo punido, mas ele se resignou. Ele não ficou reclamando. Ele poderia ver o rico e ter se rebelado, ter querido ser como o rico. Provavelmente ele foi tentado também por Satanás para se rebelar, para fazer igual o rico fazia, jogar tudo para o alto e buscar também os prazeres, mas ele se resignou. Ele entendeu aquilo como uma oportunidade para ele crescer na sua vida. Ele entendeu aquilo como uma forma como Deus estava podando e polindo a vida dele, para que ele pudesse ser provado como se prova o ouro na fornalha. Ele entendeu aquilo como uma maneira dele ser uma pessoa melhor. E isso, de fato, foi o que aconteceu. Ele entendeu que aquilo era bom para ele. E ele foi recompensado por isso. Ao passo que o rico achou que ia se dar bem e se deu mal. Então essa é uma lição para nós, que nós não ignoremos o nosso próximo. Por pior que seja aquela pessoa, por mais indigna que ela nos pareça, às vezes a gente até tem às vezes conhecimento daquela pessoa e a gente a trata mal exatamente por a gente conhecê-la, a gente saber às vezes que ela tem algum defeito de caráter que a gente não gosta, mas esse não é o caminho da salvação. Quando a gente ignora uma pessoa, a gente está ignorando o próprio Deus. Isso é muito sério. Então, por mais que a gente saiba dos defeitos que ela tem, a gente tem que acolher o próximo como o próprio Cristo, porque isso servirá quando a gente falecer. Esse próximo que a gente soube acolher, seja um mendigo, uma pessoa próxima, ele servirá como nosso intercessor. Então, para que a gente garanta a nossa salvação, nós devemos ajudar o próximo, o pobre que a gente vê na rua. A gente deve sempre repartir o pão, a gente deve sempre amar o nosso próximo, porque é o próprio Cristo que nós estamos amando. E com isso, quando nós morrermos, ele combaterá por nós contra nossos inimigos. Eles serão nossos intercessores no céu. Olha como isso é sério e importante, né? Então, isso aconteceu com Lázaro, provavelmente, né? Ele teve um monte de testemunhas a favor dele. Quanta gente que não viu ele padecendo ali na rua? Quanta gente que não viu ele sofrendo? Quantas pessoas também não ficaram chocadas, às vezes, interiormente com aquilo? E ninguém fez nada, mas existia alguém supremo que estava vendo tudo isso. Então, quando a gente dá uma esmola para o próximo, quando a gente ajuda, quando a gente é generoso, a gente está, quem dá aos pobres empresta a Deus. Tem um ditado antigo que fala sobre isso, né? Muitas vezes, quando a gente ajuda o próximo, a gente está ajudando o próprio Deus, a gente está emprestando a Deus. E é um tijolinho para a casa que nós estamos construindo no céu. Porque a casa que nós devemos construir não é aqui na terra, é a nossa casa celestial. E fala-se que quando a gente ajuda o próximo, a gente está construindo um tesouro no céu. Nós não estamos ajuntando tesouros aqui na terra, e sim tesouros no céu. Uma outra parábola, e fala também de uma freira, né, já pegando o gancho dessa parábola, chamada Rômula, que fala que ela era paralítica, e ela vivia no mosteiro, e ela era muito desprezada pelas outras pessoas que moravam lá, e por isso ela sofria muito, ela era muito oprimida, ela se sentia muito mal, ela não tinha voz nem vez. E aconteceu, apesar de que as outras também viviam em pobreza, mas ela era a que sofria mais por ser paralítica. Ela não tinha como desfrutar de nenhum tipo de prazer nessa terra. Ela estava impossibilitada.
mas ela soube aproveitar isso para ser uma pessoa melhor. E quando ela faleceu, fala que ela foi levada então para o céu, ela garantiu a sua salvação, exatamente por ela ter sabido sofrer pacientemente, por ela não ter se rebelado, por ela ter sido uma pessoa fiel a Deus. Bom, a próxima parábola, para finalizar, que nós vamos explicar para vocês, é a parábola do bom pastor. Então, a parábola do bom pastor, o próprio Cristo fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. O bom pastor é aquele que se importa com as suas ovelhas e quer levá-las para a salvação, aconteça o que acontecer. Ele está sempre próximo delas para salvá-las dos lobos desta vida, que são os maus exemplos, as más companhias, que existem até mesmo dentro da igreja. O bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas e dá bons exemplos para que elas sejam salvas dos lobos, que às vezes é o próprio inimigo, através do pecado, às vezes são maus exemplos. Então a gente tem que ser como o bom pastor, a gente tem que dar a vida pelo nosso próximo, a gente tem que dar bons exemplos para que esse nosso próximo possa buscar as coisas do alto. Porque o São Gregório Magno, através dessas parábolas que ele coloca aqui, ele deixa muito claro que a porta de entrada para o céu é a renúncia aos bens terrenos. É você saber ser pobre, saber ser manso, saber ser humilde, é você saber ser resiliente, é você não buscar as glórias mundanas, os reconhecimentos mundanos dos homens, é você saber entender que quem realmente vai te recompensar é Deus e não as pessoas deste mundo. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado desta explanação, desse nosso importante conteúdo de hoje, que é sobre as parábolas do Evangelho de São Gregório Magno. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.